Bom dia, sexto ano. Hoje daremos continuidade ao nosso conteúdo sobre Roma Antiga, e hoje estudaremos, uma parte específica desse conteúdo, que foi o expansionismo romano. A palavra expansionismo deriva de expansão, e significa o quê? A expansão, o alargamento do território romano. De imediato, eu quero destacar que Roma formou o maior império da antiguidade, ou seja, foi a civilização antiga que conquistou mais territórios, inclusive mais do que a Macedônia. Então, a gente vai estudar como se deu esse processo de expansão do território romano. Não é à toa, que depois Roma vai se tornar um império, a gente vai estudar depois esse período, o Império Romano, mas o processo de expansão, eu quero destacar que o processo de expansão desse território começou, durante a República Romana e depois, que passou a ser um império. Então, a maior parte das terras conquistadas por Roma se deu durante a República. E depois, ao longo do tempo, ela foi se tornando um império, um grande império, certo? E primeiro, quais são os motivos que levaram Roma, a conquistar, a buscar conquistar tantos territórios? Inicialmente, destacamos que Roma ela sempre guerreou com outros povos. Inicialmente, ela guerreava para proteger os seus territórios, para não serem invadidos e nem tomados por outros povos, porque na antiguidade era muito comum essas guerras, diferentes povos guerreando para se apossar de um determinado território. Mas depois Roma começou a guerrear, principalmente por causa das disputas sociais, que a gente viu na aula passada, a questão das lutas sociais, principalmente entre plebeus e patrícios. Então, com o tempo, Roma passou a guerrear contra outros povos por dois motivos. O primeiro era para conquistar terras, e o segundo para ter controle das rotas comerciais. A primeira conquista de Roma foi da Península Itálica. Lembrando que Roma era apenas um território dentro da Península Itálica, Então, com o tempo, ela conquistou toda a Península Itálica. Lembrando, que a Península Itálica é aquela porção de terra que tem o formato de uma bota, que corresponde à Itália, Antes, hoje Roma é a capital da Itália, mas é apenas uma parte da Itália, E era assim na antiguidade. Com o tempo, foi que os romanos passaram a conquistar toda a Península Itálica. Então, após conquistar a Península Itálica, Roma partiu em conquista de outros povos, e cada vez mais foi conquistando mais povos. É importante destacar também que uma importante tática utilizada pelos romanos e que favoreceu para que esse povo conquistasse um enorme território, um território tão vasto, formasse um império tão vasto, foi o fato de que os romanos faziam o quê? Após vencer outro povo, eles se aliavam a esses povos, Então, a tática deles era o quê? Os povos vencidos eram transformados em aliados e muitas vezes passavam até a integrar o exército romano. Então, eles não estavam em disputa, em luta constante com os povos vencidos. Muitos desses povos se tornavam aliados e passavam a integrar o exército. Após conquistar a Península Itálica, Roma entrou em guerra com outra cidade que foi Cartago. Cartago era uma colônia, foi uma colônia fundada pelos povos fenícios no norte da África, ok? E é importante, a conquista de Cartago foi muito importante porque Cartago, naquele período, era uma grande potência econômica. Cartago tinha dominava uma boa parte do comércio no mar Mediterrâneo. Então, Roma entrou em disputa com Cartago pelo controle comercial do Mediterrâneo, certo? Essa guerra durou vários anos, Ela está dividida em 3 guerras.
e ao final resultou na vitória dos romanos e na incorporação de áreas do norte da África. Então, após conquistar Cartago, Roma avançou sobre outros povos, né? Outras conquistas que a gente pode destacar é a Macedônia, a conquista da Macedônia, que já havia sido um grande império, né? Da Síria, da Grécia, que a gente estudou no conteúdo passado, e do Egito, né? Que eram civilizações antigas, que tinham um exército muito forte, que mesmo assim foram dominados pelos romanos. Para vocês terem uma ideia, né, da dominação dos romanos, a gente vai dar uma olhadinha aqui no mapa, né? Roma conquistou todo o território em torno do Mar Mediterrâneo. Como vocês podem ver aqui, é o Mar Mediterrâneo de azul. Aqui em cima a gente tem a Europa, né, a Península Itálica no formato de uma bota. Então Roma primeiro conquistou a Península Itálica, depois conquistou Cartago, né, e assim conquistou todo o litoral da África, como vocês podem ver, ó, até o Egito, né? Depois conquistou o Egito também. Conquistou uma boa parte da Europa, também da Ásia Menor, né? O Oriente Médio. Enfim, conquistou toda essa região em torno do Mar Mediterrâneo, né? E por isso, Roma passou a chamar o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, né? Como eu anotei aqui, né? O domínio dessa região em torno do Mar Mediterrâneo fez com que Roma, né, se sentisse dona do Mar Mediterrâneo. Por isso eles chamavam o Mar Mediterrâneo de Mare Nostrum, que em latim significa nosso mar, né? É importante destacar que dessa conquista desses povos, né, houve uma grande influência da cultura grega aos romanos, né, como eu já havia falado. Os romanos, eles se apropriaram do panteão religioso da Grécia, mas não só da religião, como também da filosofia, das artes, né? E também, após essas conquistas, ampliou-se o conceito de cidadania romana, né? Se antes eram cidadãos apenas os homens ricos, nascidos em Roma, né? Com o tempo eles passaram a permitir que outros povos também ganhassem a cidadania romana, né? Outros povos que foram conquistados por eles, ok? Agora a gente vai ver quais foram as principais consequências das conquistas romanas. A primeira consequência que a gente destaca foi o enriquecimento do Estado romano, né? Ele enriqueceu em joias, terras, enfim. A cada vez que ele derrotava um povo, ele saqueava toda a riqueza daquele povo, né, tornava aquele povo dependente, né, aquele povo tinha que pagar impostos para o império, para o governo romano, né, embora o governo romano desse uma certa autonomia aos povos conquistados, uma certa autonomia cultural, mas esses povos eram submetidos economicamente e politicamente ao Império Romano. Também houve a formação de latifúndios, e quando eu falo em latifúndios, eu estou falando de uma grande propriedade de terra pertencente a uma única pessoa, ou seja, das terras conquistadas pelos romanos, né, boa parte foi para mãos dos que já eram ricos, dos grandes proprietários. Então, em que resultou essa formação de latifúndios? O que é que significa essa formação de latifúndios? É a concentração de terras na mão de poucos, né? A terra não foi dividida igualmente para todos os habitantes de Roma, apenas os mais ricos se apossaram de grandes porções de terra. Houve o aumento do número de escravos, muitos desses povos vencidos foram escravizados. Houve também o fortalecimento de um novo grupo social, que foi o grupo dos cavaleiros, que eram as pessoas que enriqueceram com o comércio, né? Comércio e arrecadação de impostos desses povos conquistados. Houve também o aumento das desigualdades sociais, isso significa dizer que quem era rico se tornou ainda mais rico e quem era pobre se tornou ainda mais pobre, e por fim as guerras civis, né? As disputas entre esses diferentes grupos.